Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. Peço àqueles que não são inscritos ainda que se inscrevam, deixem um like aí caso gostem do conteúdo, compartilhem e fiquem à vontade na seção dos comentários como sempre. Hoje provavelmente vai ser o último vídeo aí dessa série sobre a beleza masculina que eu vou fazer aqui no canal, a não ser que surja alguma ideia, alguma inspiração, alguma novidade aí do tema futuramente, mas eu pretendo encerrar aí, né, com essa parte 3 e essa parte 3 aqui vai ser uma explicação geral daquilo que foi mal interpretado, né, uma revisão aí de não só dos dois primeiros vídeos, mas também de tudo aquilo que eu já falei, o que eu possa ter sido mal interpretado, né, partindo do princípio de boa fé que talvez eu falei algumas coisas ambíguas, por mais que eu sei que a maioria dos casos dos ataques até e discordâncias que vieram disso aí foram assim, ou de má fé de algumas pessoas, né, de uma minoria aí, né, ou de uma péssima interpretação dos fatos, tá? Mas também, né, então vou aqui fazer uma meia-culpa daquilo que talvez eu tenha induzido ou falado de maneira errônea, tá? Mas sem falsa modéstia eu posso dizer com certeza alguns comentários que eu vi aí que é puro falácia do espantalho, né? Eu vi algumas pessoas aí falando que o Trunks falou de isso e ele que trouxe esse assunto de luquismo e etc e tal, né? Então vamos voltar lá atrás, né? E vamos deixar bem claro tudo aquilo que eu falei, né? E saber de onde que isso começou a ser falado na nossa comunidade, tá? Primeiramente, ali no segundo semestre de 2021, quando meu canal estava com alguns meses já, eu já vinha anunciando desde o começo do canal que eu ia fazer um vídeo, acho que eu fiz uma propaganda assim, sei lá, de uns 10 vídeos falando, ó, aguarde que eu vou fazer um vídeo da beleza masculina, que eu tava ainda preparando esse vídeo em termos mentais, organizando na minha cabeça e também esperando aquela inspiração necessária para vir, porque senão o vídeo não sai, já disse aqui para vocês que produzir conteúdo às vezes é muito mais inspiração do que você ficar estudando um roteiro ou algo do tipo. Obviamente, alguns tipos de conteúdo você vai ter que estudar, seja um livro, ou até mesmo fazer uma análise de um filme, ou um roteiro, ou até mesmo vídeos aí de outros produtores, para poder fazer um complemento, um adendo ou algo do tipo. Mas esse aí não, esse aí de fato eu já era algo que eu queria falar desde o começo, mas ainda não estava com a inspiração necessária, e eu falei, né? Falei, enxerguei que existia um elefante na sala, então assim, elefante na sala seria assim, algo que tá todo mundo vendo, mas tá fingindo que não tá vendo, né? Ou algo, na verdade, assim, que as pessoas, elas, é gigantesco, tá ali, mas as pessoas às vezes estão tão cegas e não estão vendo. E eu identifiquei uma lacuna aqui na nossa comunidade, na machosfera em geral, que quase ninguém falava sobre essa questão que mulheres também são visuais, né? Porque até então, qual que era o pensamento, assim, majoritário, tá? Ou pelo menos o senso comum ali que prevalecia. Tá, a mulher pode até gostar de um cara bonitão e tudo mais, elas gostam ali de um cara saradão, de um cara bonito ou algo do tipo, mas elas gostam mesmo de dinheiro, de cara que dão fortes emoções e etc, né? Então, assim, primeiro de tudo, a machosfera tem isso aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade muito grande, né, de saber o que os caras querem, tá? Isso aí todo produtor de conteúdo, ninguém conseguiu mapear isso aí ainda. Eu já falei isso em algumas lives com outros produtores e assim, porque assim, se os caras não quiserem mais se envolver com mulher pra nada, né? Nem em relação casual, relação com GP, casar, namorar, absolutamente nada, que seria o volcelzismo. O que é volcel, né? Voo de voluntário e cel, né? De CL de celibatário. O celibato é voluntário, aquele cara que ele até teria alguma oportunidade ali para se envolver com mulheres casualmente, independente se for pagando ou relação casual, enfim. Mas ele não quer mais nada, ele teria alguns caras, uma minoria consegue esse estilo de vida, onde o cara ele controla a própria libido dele de maneira temporária, né, de maneira indefinida e não se envolve mais com mulheres. A gente sabe aqui, né, por mais que existam alguns caras que são volcels aí, eu tenho respeito totalmente a esses caras, né, a gente sabe que a maioria da comunidade não tá nessa linha, tá? Então, assim, se você é um Volcel, saiba que você faz parte de uma minoria, tá? E dificilmente essa minoria vai se tornar a maioria. A libido masculina é muito poderosa, né? E alguns caras, mesmo aqueles que talvez até consigam dominar ela de tempos em tempos, talvez não vão querer abrir mão por completo de relações casuais com mulheres, de monogamias temporárias, de relação com GP, ou seja lá o que for, tá? Então, se você é um cara que você não quer nenhum contato com mulher, com monogamia, com casamento,
né, com namoradinha, com mulher de Tinder, e só quer saber da parte da cópula, né? Se só quer ali a parte do prazer que importa, você sai com o GP, tá? E saiba que você também é minoria. Eu já falei aqui, né, também não condeno de maneira alguma homens que saem com o GP. Acho que as GP inclusive desempenham um papel, uma função social boa na sociedade que evita muitos caras aí de estar se ferrando, né? Mas mesmo assim, ainda assim vão ser minoria. Uma minoria de homens consegue, de fato, sair regularmente só com o GP. Tá, então assim, voo céu e quem sai só com GP são que são assim os que menos dependem aí daquilo que chamam de validação feminina e que usam muito errado esse termo, validação feminina. Validação feminina é uma maneira pejorativa de alguns caras aí ficar infringindo tudo aquilo que eles não concordam ou algum conteúdo de algum produtor que eles não gostam, né, nos outros. Tudo validação feminina virou uma espécie de xingamento aqui na nossa comunidade, tá? Por mais que a validação feminina, a busca dela pode sim trazer mal aos homens, nem sempre aquilo que um produtor está querendo dizer ou algum comentário que você viu de um inscrito tem a ver com validação feminina. Às vezes é muito mais em situações cotidianas do dia a dia. Então assim, quem sai com GP e quem é Volcel, quem abriu mão totalmente aí da própria libido e de qualquer envolvimento com mulheres ou aqueles que só saem com GP, então esses caras aí são minoria total, tá? Aí você sobra uma maioria, que é essa maioria que é aquilo lá que acho que nenhum produtor de conteúdo conseguiu identificar com exatidão ainda, mas cada vez mais tende a parecer que os homens eles querem alguma espécie de monogamia, né? Seja algum namoro temporário, alguns ainda até sonham com casamento e paternidade, mas o tal do leitado e ghost, o tal dos homens que vivem de relações casuais, ele acaba sendo um tanto quanto fraudulento por vários motivos. Primeiro porque não é tão fácil assim, tá? Não é tão fácil você ter rotatividade de mulheres minimamente atraentes. Não estou falando aqui, tá, de ficar com mulheres nota 9, mulheres maravilhosas, Deus, isso aí é extremamente difícil para 99% dos homens, tá? Mas por vários fatores aí, às vezes o cara não tem grana até para bancar algum rolezinho mínimo ou algo do tipo, ou não vai ter a aparência necessária. Nós vamos chegar nessa parte da aparência, esse vídeo aqui vai ficar longo, tá? Porque igual eu postei ontem na aba comunidade, até uma meba para entender o que eu quero dizer nesse vídeo, que é para esclarecer de uma vez por todas, para não ficar nenhuma ponta solta do que eu quis dizer, do que eu quero dizer e do que eu vou querer dizer no futuro quando eu me refiro à questão da estética, à questão da aparência, à questão da beleza masculina. Então, relações casuais aí, os caras que eles não querem, eles não vão abrir mão da libido, mas também não vão sair com GP, mas vão sair com mulheres aí esporadicamente, você vê que é um número reduzido do que inicialmente se pensava na machosfera, né? Até porque se fosse assim, o cara ia nichar, às vezes ele é de algum nicho que ele tem mais facilidade para ficar com mulher, ou ele ia ficar com mulheres que dão algum sinal para ele nas redes sociais, ou num Tinder da vida, ou até mesmo no local que ele frequenta, e ia seguir a vida, né? O cara ia seguir a vida, viver de relações casuais, mas acaba vendo que tá acontecendo no Brasil, pelo menos a impressão que eu e outros produtores de conteúdo têm, isso é os próprios inscritos, às vezes quando na live a gente fala, vocês acham que os caras aqui, eles querem mais uma namoradinha, que é a funezinha, ou que eles querem leitado e gosto? Todo mundo fala que no fundo vários caras querem uma namoradinha, né? E eu também não vou ficar denegrindo quem quer isso aí, né? O que eu faço aqui é dar alguns alertas, passar um pouco da minha experiência de vida, aquilo que eu já vi, aquilo que eu vejo, algumas nuances do gênero feminino que eu acabei identificando, tanto na convivência, quanto estudando, enfim, ao longo da minha vida e dos 6 anos aí que eu esperei para criar esse canal e passar alguns conselhos aí, alguns estímulos e recompensas que são jogados no ambiente, né? Esse é o foco do meu canal. Então, como alguns caras às vezes eles querem essas relações mais de longo prazo, às vezes o cara não quer casar e ter filho, mas ele quer ali uma monogamia, né? O que tem que tomar muito cuidado também por diversos fatores, mas é o que você mais vê aí na nossa comunidade, é isso. Os caras, eles ainda vão continuar se envolvendo com mulher, né? E vários deles querem aprender algumas nuances para se ferrar, tanto em termos de leis, quanto em termos da justiça, de bens, em termos psicológicos, em termos do que realmente as mulheres gostam, e foi aí que eu vi uma lacuna, tá? E no segundo semestre de 2021, eu óbvio já falei aqui várias vezes, eu não fui o primeiro que falou isso, né? Mas foi através do meu primeiro vídeo lá da beleza masculina e do canal Teoria da Aparência que teve uma explosão de conteúdos novos acerca disso aí na machosfera. Em termos de ponta, em termos assim de vídeos avulsos e tudo mais, teve até um pessoal que comentou, que até o Knut já tinha comentado de questão de lookismo, de aparência do homem em 2019. E tem também o canal do TRP, né, que é um brasileiro que traduziu conteúdo aí dos melhores produtores do mundo, do estrangeiro, né, de TFM, de Barbarossa, do Archangel, do Face EOMS,
O cara só traduziu aí os melhores conteúdos do mundo aí para o desenvolvimento masculino, e tem uma série de vídeos que ele mostra ali, né, com um aparato biológico muito forte, que as mulheres sim, elas ligam para caras bonitos. Eu deixei esse link fixado no comentário quando eu fiz o meu primeiro vídeo lá em 2021 acerca da importância da beleza masculina, e recomendei o pessoal ver. O pessoal viu, gostou muito, né? Inclusive esse vídeo meu teve, acho que é o vídeo mais visto do canal até hoje, tem acho que 140, 150 mil visualizações, e o pessoal viu muito também o material, né, no qual eu recomendei de caras que falaram disso aí antes, lá fora, né? E o que eu fiquei muito chateado, né, foi que eu não vou citar o produtor de conteúdo aqui, porque, enfim, porque pelo fato do meu canal ser bem maior que o dele, aí vários dos meus inscritos eu sei que estão lá. Eu fiquei muito chateado que o cara foi no canal do Kodama, que é um grande amigo meu aí, pra pegar e falar que eu e o canal Teoria da Aparência, a gente fica nada mais fez do que importar conteúdo da gringa, e criticou a originalidade do brasileiro, né? O que é irônico, né, na verdade, desse produtor de conteúdo é que o próprio Kodama e o Raccoon, eles nunca, e o Coruja também, eles nunca tiveram vergonha, e eu também, falando aqui por mim também, nunca tivemos vergonha alguma de aprender com conteúdos de fora e tentar trazer isso aqui pro Brasil. Ou seja, isso não é demérito nenhum, desde produtores de conteúdo até autores de livros, até filósofos, escritores, etc. Então, assim, isso aí é um tanto quanto cômico. E engraçado que esse produtor de conteúdo, ele nunca tinha falado um A de aparência de homem nem nada, e depois do boom que deu através dos meus vídeos sobre isso aí, ele começou a falar. Logo, novamente, eu não quero levar os méritos disso como o cara que introduziu isso aí, né? Mas eu fico chateado porque vários inscritos acabam às vezes comentando, o Trunks que trouxe isso aí, mas daí baseado em canal aí que daí ele faz esse tipo, ou pelo menos fazia, acho que não faz mais, aquele serviço de avaliação de homens. E aqui eu não vou entrar no mérito se isso é certo ou errado, porque não vem ao caso, mas quando você faz uma acusação, você é um canal, você é um produtor de conteúdo, e você vai lá e fala que aquele cara que te influenciou pegou um conteúdo de fora, e você tá fazendo esse tipo de conteúdo, então você tá sendo influenciado pelo influenciado, né? Então, assim, essa pequena hipocrisia, né, que o sujeito comete já, né? E ainda ele usou depois aquele serviço de avaliação de nota da beleza dos inscritos, e também isso aí não é algo original dele, isso vem do Witch Waffles lá da Inglaterra, o Tails vem do canais de fora. Ou seja, ele cometeu dois tipos de ele promoveu dois tipos de conteúdo que ele teve influência. Novamente, não estou julgando se o conteúdo dele é bom ou ruim, mas sim que ele teve influência, assim como todos nós somos influenciados por alguém, né? Você sempre, até o Raccoon aí, que foi o maior nome da história da comunidade, ele tinha influência de alguns produtores de fora. O Kodama falou que não tem problema nenhum também dele estudar conteúdos de fora. O Coruja fez até um post falando, explicando isso aí, dessa questão que o pessoal não está sabendo fazer crítica construtiva, é só ad hominem falácia do espantalho. O próprio Coruja comentou na minha postagem ontem também que não tem vergonha nenhuma de ter aprendido com Darwin, por exemplo, né? E então, assim, é uma crítica assim totalmente bizarra, né? Eu fiquei muito chateado quando eu vi isso aí. Esse cara já me elogiou e tal algumas vezes, e enfim, é por isso que eu não vou ficar citando nome, nem criando guerrinha, nem briga, nem nada, né? Até porque depois eu contamino o post do cara e eu ia ficar com certo peso na consciência, porque futuramente o cara pode fazer até um conteúdo bom, né? E eu sei que muito cara daí vai acabar se desinscrevendo no canal ou tomando briga pro meu lado. Eu não quero isso aí, entendeu? Porque mesmo o cara dando uma escorregada nisso aí, vindo falar esse tipo de coisa aí pro Kodama, né? Como se ele fosse amigo do Kodama e não eu que fosse o amigo do Kodama, né? É pra tentar induzir aí que eu fui influenciado por de fora ou algo do tipo, sendo que ele também depois começou a produzir conteúdo sobre luquismo e dar nota pros inscritos, baseado também por influência não só minha, mas de outros caras, e ou seja, ele quis dar uma de originalzão, mas na verdade ele foi até mais influenciado daquele que ele criticou, que no caso fui eu, né? Mas enfim, né? Só queria deixar isso aí porque inscrito comentar esse tipo de coisa aí, beleza, né, e tudo mais, os caras não têm responsabilidade para com os outros nem nada, mas quando você é produtor de conteúdo, tem que tomar cuidado para falar isso aí, entendeu? Porque você pega um cara aí que é um cara mais, bem menos amigável, bem menos diplomático que eu aí, né, às vezes um cara desse aí, ele pode acabar contaminando teu post aí, teu canal ou algo do tipo assim, mesmo que você depois reconheça teu erro, venha fazer bons conteúdos, você vai ficar com aquela fama lá, entendeu? Então tem que tomar cuidado para querer ficar criando essas discussõezinhas na machosfera e briguinha, indo falar mal de outro produtor para outro aí, porque uma hora você pega um cara grande aí que tem muito mais respeito do que você, e esse cara pode simplesmente detonar com o teu canal. Então, assim, por isso que eu não me meto nessas brigas aí, porque eu sou focado 100% em zerar o ad hominem aqui na machosfera. É óbvio que isso é uma utopia, mas se a gente conseguir pelo menos eliminar 50% disso, dos caras
caras focar no conteúdo e não naquilo que tá sendo, naquilo, atacando a imagem do produtor, ou criando briguinha, ou ai, você fez live com tal cara, você tá amigo com tal cara, etc. Eu não me envolvo nisso aí. Mas isso aí de fato me deixou bem chateado, porque o cara fazia vídeos influenciados pelo meu conteúdo, e também esse serviço de avaliação de notas não é algo original dele. Ele foi falar pro Kodama, que é um amigo meu, que enfim, né, a gente acabou até conversando disso aí depois. Algo aí totalmente desnecessário, tá? Enfim, né, o cara poderia ter passado sem essa aí. Mas, colocando os pingos nos is aí acerca da estética agora, né? O que eu quis dizer de fato quando eu falei. E assim, antes de mais nada, eu reparei que muito do pessoal, o pessoal tá bravo com alguns, eu já reparei isso aí, né? Na verdade, o pessoal, eles às vezes eles falam assim, eu já vi alguns comentários assim, tudo isso aí é culpa do Trunks, né? Porque, assim, tem alguns caras que passaram um pouco do limite com essa questão de lookismo aí e fizeram uma confusão de Black Pill com estética. Black Pill nada mais é do que um estado de espírito ali onde você entrega mais, você já desistiu da sociedade do macro como um todo, seja de democracia, seja de casamento, de instituições, de acreditar no mundo melhor, né? Você é um estágio, seria uma espécie de estágio, né? Um niilismo puro ali, e a estética nada mais é que apenas uma nuance, uma fração da Black Pill. Então, assim, eu já vi muita pessoa confundindo Black Pill com estética, tal como o pessoal confunde Red Pill com MGTOW, são coisas diferentes, tá? Elas vão ter pontos em comum ali, mas um é mais nuance, né? E outro é algo mais maior, mais abrangente, né? A Red Pill, por exemplo, é mais abrangente do que ser MGTOW, né? E tal como a Black Pill é mais abrangente apenas do que o determinismo biológico causado pela estética. E quando eu comecei a falar disso aí, né, que foi o elefante na sala, que eu disse que o pessoal tava falando, mulher não é tão visual e etc, dinheiro manda tudo, era dinheiro, etc, né, o pessoal era muito nisso aí, né, por mais que de fato sim, né, eu fui claro quanto a isso, que a questão do regionalismo ela vai influenciar nessa questão da estética. Nos países mais ricos, onde as mulheres têm mais acesso já desde jovem a mais bens de consumo, a moradia e etc., elas vão olhar mais para a beleza do que alguns países pobres, onde elas ainda vão ver os homens como oportunidades aí, de agregar bens materiais, uma possível união conjugal ou algo do tipo. Isso aí influencia sim, mas aqui no Ocidente como um todo você vai ter sim uma preferência das mulheres por homens mais bonitos, o que de fato não é, nem ninguém está reinventando a roda aqui, algo tanto quanto óbvio, mas que não era falado. E eu vi muitos casos extremos disso aí, quando não tinha canal ainda, dos caras falando, tal cara lá pode, eles pegam uns exemplos às vezes de algum velho, de algum cara gordão, feio, mas que tem uma Lamborghini, que tem uma Ferrari, sai com algumas GPs lá e quer aplicar, achar que todas as mulheres vão ficar com aquele cara só porque ele tem um carrão ou algo do tipo, né? Esse tipo de argumento é bem quinta série, né? Isso aí não é isso aí que acontece. Tanto que quando muito do sucesso e do boom que o canal Teoria da Aparência e os primeiros vídeos que eu fiz acerca disso aí teve, foi porque os caras identificaram situações na vida deles. Os inscritos falaram, olha, isso aí faz sentido. De fato, quando eu tava no colégio, tinha um cara que era bonito, no meu trabalho tinha um cara que era bonito, tinha um cliente que era bonito, etc. Os caras viram que faz sentido, que as mulheres são bem mais maleáveis, que elas abrem concessões a homens bonitos, e a beleza também vai dar mais lugar, não só nessa questão aí de envolvimento de homem e mulher, mas em oportunidades de trabalho, em bajulação, né, que a mãe muitas vezes vai ser mais puxa-saco daquele bebê que é mais bonitinho do que o outro. E isso sim, quando eu uso o termo brutalidade, o pessoal associa, gosta de usar assim, isso é uma Black Pill pesada, né? Eu falei no começo do vídeo que eu ia fazer uma meia-culpa aí daquilo que eu poderia ter falado, que influenciou muita gente aí. De fato, eu tava até ouvindo os vídeos mais antigos meus, eu acho que eu usei o termo Black Pill em muita... Acho não, eu usei o termo Black Pill em demasia, usei mais do que deveria usar. Então assim, em uma questão semântica aí, eu vejo que eu acabei falando mais, poderia ter usado talvez questão estética, determinismo biológico, etc. Eu tava usando muito esse termo Black Pill. Só que isso aí não justifica comentários, tá? Uma questão semântica aí, desse uso que eu fiz, essa influência verbal nesse joguete das palavras aí, dos termos aqui da machosfera. Isso não é o suficiente para explicar diversos argumentos do espantalho que eu já vi nego fazendo por aí em outros canais de amigos meus, inclusive, para tentar denigrir
a imagem aqui do canal, assim, argumentos completamente estapafúrdios, não tem problema nenhum você fazer uma crítica ou fazer um questionamento, né? O Epifania aí, que é praticamente aí, o melhor amigo, um dos melhores amigos que eu fiz aí na comunidade, a nossa amizade começou justamente de uma pergunta em tom, um certo tom de crítica ali, né, para tentar fazer eu explicar quando eu entrei numa live no canal dele. Ele perguntou a questão do inverno das mulheres, e isso aí me fez abrir a mente, né? Ele perguntou se eu não estava abrangendo isso aí pro Brasil todo, se não era algo mais regional, e a partir dali a gente desenvolveu uma amizade, e hoje aí nós somos grandes amigos aqui na comunidade. Então, assim, uma coisa, é um jeito inteligente que o Epifania fez uma pergunta. Ele falou: Trunks, eu vi teu vídeo e tal, vi você falando isso, isso e isso, mas você não acha que nesse ponto tá exagerado e tal, né? Daquele jeito dele ali, fez uma pergunta bem interessante, eu respondi, quando a gente começou a conversar, e viramos amigos. Uma coisa é esse tipo de crítica aí, não tô falando que todo mundo tem que ser igual o Epifania ou algo do tipo. Às vezes você pode fazer uma pergunta mais direta, objetiva, mas que tenha laço na realidade. Então, quando você vai em outro canal, por exemplo, quando eu digo você, que eu tô falando uma minoria, e falar, o Trunks acha que se o cara for encanador, mas que se for bonitão, ele vai ter chance com a mulher, né? Ou que ele não vai tomar, ou porque se o cara for bonitão, ele nunca vai se ferrar na justiça ou algo do tipo. Primeiro, onde que eu falei isso aí? Eu nunca falei isso aí, né? O que eu trouxe à tona aqui pra comunidade? Eu falei, ó, mulheres são bem mais visuais do que vocês acham que elas são, tá? Isso é historicamente falando, uma minoria de homens passou DNA, elas promovem a eugenia genética desde que o mundo é mundo, e caras mais bonitos aí vão ter mais facilidades para relações casuais. Eu nunca disse que bonitões estão protegidos e vão ser amados e vão ter amor genuíno para sempre ou algo do tipo, né? Outro termo que foi muito mal usado pela machosfera aqui do Brasil foi a questão da atração genuína. O pessoal confundiu atração genuína com amor genuíno. Atração genuína é aquela coisa de milissegundos que seu cérebro processa quando vê alguém atraente, no caso do homem quando vê a mulher atraente, da mulher quando vê o cara atraente, que vai ter uma vontade ali de ficar com o cara imediatamente, né? Assim como a gente vai ter vontade de ficar com a mulher atraente quando a gente vê na rua ou na praia ou no trabalho ou algo do tipo. Então isso aí é distorcer assim de uma maneira, isso vai além de... Aí eu fiquei pensando, será que eu não falei algo que dá a entender isso? Eu falei, a resposta é não, né? Então assim, são três coisas que aconteceram. Primeiro, caras que não gostam de mim agem de má fé, isso tem, obviamente. Segundo, caras que realmente eles interpretaram muito mal, assim, que a interpretação dos caras, assim, é horrenda mesmo, né? As sinapses que os caras fazem para conectar A com B, assim, é horrível, e daí os caras chegam a essa conclusão, né? E terceiro, outros produtores de conteúdo que foram influenciados por mim, que deram uma forçada na barra, exageraram esse negócio de lookismo, de shed, assim, que deram uma viajada na maionese nesse tipo de conteúdo aí, e aí esses caras, eles associam como cria do Trunks, né? Ou seja, a mesma coisa que alguém vai lá e comete um ato bárbaro com uma mulher e botar a culpa num Dom Sandro da vida, num Raccoon, né? É algo do tipo. Assim, você vê alguém que só porque fala que assistia tal conteúdo ou que teve influência de tal cara, você botar a culpa no cara, né? Porque ele teve influência disso aí. Isso aí um terceiro faz fala algo ali nada a ver, e você tá culpando alguém que ele teve influência. Mas se o cara quis produzir conteúdo baseado no que eu falei e ele falou isso, a culpa é dele, não é minha, entendeu? Esse negócio de querer, eu não sou pai de ninguém aqui não, né? Não tenho, apesar de eu ter idade para ser pai de alguns criadores de conteúdo, uma pirralhada aí que surgiu, e eu falei para esses caras inicialmente começar com tradução, com edição, etc, que é a praia deles. Às vezes esses caras aí querem ensinar da vida com 18, 19 anos de idade. Então assim, não é culpa minha que os caras falam besteira. Eu já vi caras fazendo essas associações malucas aí, né? Então, em primeiro lugar, né, eu nunca falei que, repito, nunca, né? Vocês podem caçar em todos os meus vídeos aí, eu nunca falei que ser bonito é garantia de você nunca ser traído ou de não se ferrar na justiça ou algo do tipo, né? Eu não seria louco ou idiota pra falar um negócio desse. Eu nunca cheguei nem perto de falar isso aí. Segundo lugar, né, eu nunca disse que o dinheiro, né, ou que as fortes emoções elas não têm influência, né? O fato de, por exemplo, o meu canal e do Coruja ser mais ligado para a questão do determinismo biológico, e nós acreditarmos que sim, a biologia influencia mais a cultura do que o contrário, não quer dizer que a cultura não tem influência nenhuma, que habilidades sociais também não. Então, já falei diversas vezes nos meus vídeos aí da tríade: dinheiro, aparência e fortes emoções, que são as três coisas aí que chamam a atenção nas mulheres, mas que a questão da aparência era o que menos era falado aqui na comunidade. O pessoal falava muito dos Zé Droguinha, dos caras que têm fortes emoções, dos cafas, mas ninguém, e dos caras ricos, obviamente, que era o mais falado, mas da aparência, assim, era meio que ignorado. De vez em quando falava lá de um shed, de um bonitão, mas era algo assim que a impressão geral que os caras tinham era que mulher não ligava tanto pra beleza assim, né? Que elas só estão atrás de cara rico e etc, que elas não ligam pra cara bonito, e não é assim que funciona,
tá? Isso é um fato, quer você acha que uma coisa é você achar que o dinheiro tem mais influência que a beleza, mas você a partir do momento que você acha que mulher não liga pra beleza nenhuma, entendeu? Que as mulheres no geral elas são cegas pra isso aí é contra a lógica, sabe, humana, né? Porque nós somos frutos aí dessa eugenia praticada por elas aí há milhões de anos, né? Desde de antes do Homo sapiens ainda. Então, assim, é uma loucura negar isso aí. Você pode não uma coisa é você não concordar, não achar que tem tanto peso igual eu falo aqui, igual o Witch Waffles, igual o Tails fala, igual o Coruja já falou do determinismo biológico. Beleza, você não precisa concordar com a intensidade que nós falamos aqui. Tá? Mas se for para discordar, né, ou além da intensidade no argumento, discorde de algo que foi falado e não dessas suposições malucas aí de se for um pobretão. Primeiro que é o seguinte, quando o cara os caras eles pegam o exemplo da vida deles, né, eles têm às vezes tem um amigo bonitão que é pobre lá, né, e se ferra com mulheres. Esse cara às vezes nem é tão bonitão assim, né? E aí eles tomam isso aí como verdade universal, ou eles conhecem um gordinho que tem um cara feio aí que tem um carrão e tá com alguma gostosona da cidade, principalmente no interior, né? Duas coisas que eles não olham. Primeiro, esse cara aqui que tá com uma mulher muito bonita, muitas vezes essa mulher muito bonita aí rodou na mão geral de cara mais bonitos a um custo muito menor e sobrou pro gordinho rico, pro feião rico aí assumir ela, né? E segundo, o amigo pobre dele não é tão bonito quanto ele acha que é. E se for também, tá? Quer dizer que é uma exceção, tá? A exceção tá aí para provar a regra, tá? Então, os próprios caras viram que as mulheres não acham quase nenhum cara bonito no Brasil, né? Então, assim, essa questão, e eu já falei também aqui, o Coruja já falou, essa questão de lookismo, de shed, de teoria da aparência, tudo isso aí, por mais que tem muito lastro biológico nisso aí, se você for analisar no ponto de vista mais sacerdotal no sentido intelectual, é muito fútil isso aí. Só que a natureza ela é fútil mesmo, entendeu? Até os pavões lá e tudo mais, que os pavões tiveram que acabar tendo uma cauda lá, né, que acaba até atrapalhando eles aí pra fugir de presa em velocidade, só pra poder passar o gene pra frente. A natureza é fútil até com ave, não vai ser com o ser humano, né? Que é a espécie aí talvez mais fútil de todas. Então, assim, a natureza é implacável com isso aí. Então não adianta ficar bravo comigo ou com outros produtores de conteúdo, sendo que é algo da natureza. Então, assim, quando você for pegar um exemplo da tua vida para tentar anular uma teoria ou algo do tipo, a primeira coisa que você tem que fazer, né? Esse cara aqui que eu tô falando, que ele é bonitão, se ferrou, ele é tão bonito assim, tá? E se ele for, mas será que ele não tem facilidades ali em relações casuais? Ele não se ferrou numa relação de longo prazo? E quem disse que o Trunks aqui falou que o bonitão tá seguro numa relação de longo prazo, né? Porque o que eu falei pros caras aí também da questão da academia, né? Foi o seguinte, né? Tem muito pouco cara no Brasil que tem um BF legal e uma massa muscular boa, né? Você vai ver poucos caras trincados aí na rua no Brasil. Obviamente que, por exemplo, no Rio de Janeiro vai ter mais do que em outras capitais, por exemplo, né? Então, assim, por mais que você vai ter alguns locais que vai ter a concentração de cara shapeado, no geral a população média brasileira tá bem obesa aí, né? Acho que 62% dos brasileiros ou têm sobrepeso ou têm obesidade, e dos 38% que sobra aí que estão do peso ideal para baixo, poucos vão ter músculos aí. Então, é assim, é algo que historicamente as mulheres sempre viram graça, né? As esculturas gregas vão representada disso, não é uma questão de mídia nem nada do tipo, é uma questão de simetria, proporção, força, etc, né? Ou seja, aqui nós estamos entrando num campo mais fútil, sim, a questão do crânio, do queixo quadrado, que virou meme aí, né, esse tipo de coisa, só que a natureza é fútil, né, a natureza é fútil. Quando eu falei pros caras que você tem um shape legal, que vai demorar, tá, mesmo você treinando, fazendo cardio, fazendo dieta, dormindo direito, dependendo do percentual de gordura que você tá atualmente, vai levar de 1 a 2 anos se você ter um shape legal, fazendo tudo certo, tá, dando uma ou outra escapada ali, umas 3, 4 refeições livres por mês, e olha lá ainda, sem beber nem nada, fazendo tudo certo, talvez você vai demorar de 1 a 2 anos ali. E eu falei duas coisas, ó. Isso aí vai te ajudar para relações que você, considerando que você é um cara normal, né, você não é nem um cara horrível, né, e também não é um share, um cara normal, um cara que tá na média aí. Isso aí vai te ajudar para esse termo até o pessoal começou a falar e dar risada, né, porque o Coruja começou a usar também, né, que vai te ajudar com medianas rabudas, né, você não vai ficar com mulheres nota 9
9 da elite paulistana só porque você tá com o abdômen tanquinho, né? Óbvio que você vai ter que ter outras coisas a mais aí. Você vai ter que estar nesse meio, vai ter que ter um rosto muito bonito, vai ter que ter uma altura muito acima da média, vai ter que encarar esse monte de futilidade que é esse meio, pra quem quer isso aí, né? Obviamente, né? Então, assim, o pessoal confunde isso aí com ir atrás de validação de mulher, né? São os mesmos caras que, às vezes, eles estão ali sofrendo pra conseguir, né, uma relação ali com uma meia boca ali, né? Se o cara daí tivesse um pouco mais de aparência, seria menos burocrático, é isso que eu sempre falei. A academia vai te ajudar para desburocratizar relações casuais e não para te dar uma nota 8/10 aí, namoradinha perfeita, honradinha, esposa, mãe perfeita. Não é algo, nunca falei isso aí. Tal como também nunca falei que o objetivo disso é ter validação feminina, né? É justamente você ter facilidades para aquilo que é o objetivo aí que muitos dizem ser, né? Mas é como eu disse, a gente não sabe daí se essa pergunta vocês têm que responder para vocês mesmos, né? Vocês querem relações casuais ou querem uma namorada? Né? Se vocês quiserem uma namorada, os conteúdos aí da estética do Tails, do Witch Waffles, principalmente aí, é muito mais coeso, né? Porque lá, né, quem segue essa linha da estética aí, lá não tem dessa de eu não quero casar e não sei o que, vou morrer solteiro. Não, os caras lá realmente, muitos dos inscritos lá, eles estão atrás de uma namorada, estão seguindo as dicas que os caras falam lá, né? Não é o foco do meu canal aqui, porque eu não acho que o Brasil, tanto do ponto de vista jurídico quanto financeiro, é um bom país para que tenham namorado. Então, por isso que eu não saio pregando namoro e relações sérias aí para os inscritos aqui, porque o Brasil é um país perigoso, tá? Sob todos os pontos de vista, o Brasil não é um país confiável. Mas aí essa pergunta vocês respondem para vocês mesmos, né? E essa questão da academia, isso assim, essa questão de você desburocratizar algumas relações que a mulher vai ter muito interesse no seu corpo, para além de que você ter que ficar dando miguezinho ou algo do tipo, né? E acaba acontecendo isso aí, tem muito maromba aqui que acompanha meu trabalho aqui, eles trazem alguns relatos aí de como a vida deles para esse tipo de relação, e eles são honestos, eles não estão falando, né? Óbvio que vai ter uns caras que vai inventar que vai pegar umas 10/10, sempre tem, né? Mas tem muito relato honesto aqui nos primeiros 2 vídeos lá de cara falando que como a academia facilitou e muito aí, porque os caras têm algumas relações casuais aí, pra questão de controle de libido e etc. E não e tem uma mínima abundância com medianas ali, né? Que nunca estão passando fome, né? E sem contar, obviamente, os benefícios de saúde, de longevidade, os estudos aí, por mais que são associativos, mas são muitos, né? Que acaba corroborando, né, associações aí de exercício físico com longevidade, ter um percentual de gordura, você vai ter consequentemente, se você estiver fazendo muito cardio, ter uma boa capacidade cardiorrespiratória ajuda para tudo, uma separação melhor dos órgãos, porque daí não tem gordura visceral, só traz benefício você ter um shape. O vídeo que o Epi fez na época sobre o cope do shape, como o cara acaba falando que isso aí na verdade é um cope, não é, foi um dos melhores vídeos aí da comunidade, na minha opinião, ficou muito bom esse vídeo aí dele. Então, pra gente entrar na reta final do vídeo aí, vamos uma recapitulação, outra palavra chata de falar, recapitulação geral de tudo que eu falei aí, né? Primeiro lugar, né, eu não posso responder por canais que estão falando de estética e daí estão falando que daí que estão falando absurdos aí ou coisas que daí tem a ver com validação de mulher ou que é muita frescura ou algo do tipo aí, né? Se esses caras estão fazendo isso, o problema é deles, e se eles forem influenciados pelo vídeo que eu fiz em 2021, não tem culpa nenhuma. Uma coisa que surgiu algum produtor de conteúdo doidão aí e botar a culpa lá no, sei lá, no Nessahan Alita, lá que escreveu a obra dele em 2005, né? Então não faço essas associações malucas aí, né? Segundo, dinheiro e fortes emoções complementam muito a questão da aparência. A aparência é uma parte da tríade ali do que as mulheres são atraídas, que é dinheiro, fortes emoções e aparência. A aparência não estava sendo falada, eu trouxe isso aí para discussão, né? Terceiro, eu nunca disse que a aparência vai te garantir fidelidade, lealdade, relações de longo prazo. Apenas que vai desburocratizar, vai facilitar relações com mulheres mais medianas, né? Obviamente que se você for um cara que já tem uma beleza de rosto, uma altura e dinheiro e meter o shape, você vai conseguir ter mais facilidade até com mulheres mais bonitas. Mas falando para a média dos caras aí, vai facilitar para você ter relações casuais aí com medianas aí que seriam interessantes aí para uma relação rápida. Mas para questão de namoro, casamento, assim, esqueçam, tá? Esqueçam, não tem nada a ver, tá? Você vai correr um risco, assim, não sei mensurar se vai ser mais ou vai ser menos, mas tá na berlinda também aí, porque o Brasil é um país muito complicado, tá? Casamentos já são complicados, e num país de terceiro mundo com leis misântricas ainda, meus amigos, aí piorou, né? Então eu nunca disse isso, tá? Então quem tá falando que eu tô induzindo a isso e tudo mais, é a interpretação horrível desses caras aí, é coisa de chimpa tentar fazer essas associações malucas aí, tá? Quarto lugar, não tenho problema nenhum de
negar que sim, eu tive alguns conteúdos de fora, tal como o Kodama, tal como o Raccoon, tal como o Coruja, sim, aprendi com caras mais experientes, mais inteligentes, que estão nesse meio há mais tempo, tanto produtores de conteúdo quanto escritores, alguma coisa disso aí, eu sempre cito, eu cito muito aqui as referências que eu tenho, tanto aqui dos amigos produtores, quanto de livros, de filmes, séries, etc, não tem problema nenhum com isso aí, tá? Outra coisa também, Black Pill não significa teoria da aparência, tá? A teoria da aparência é apenas uma nuance desse pensamento aí um tanto mais fatalista, e fatalista não é no sentido de, eu não vou fazer nada da minha vida, nada presta mais. O fatalismo nada mais é do que você desistir do macro. Entendeu? Por exemplo, democracia no Brasil. Pra mim, beleza, quer acreditar ainda, ter esperança em voto, etc. Pra mim, eu já larguei mão. Nisso eu sou um cara fatalista, né? Que os brasileiros vão estar saudáveis aí, com boa massa muscular, percentual de gordura baixa, né? Também fatalista total. Acho que não. Acho que o povo vai ficar cada vez mais gordo, cada vez mais sem músculo, né? Que o brasileiro vai ficar mais inteligente, né? Que o saneamento básico vai melhorar. Eu não vejo dessa maneira no Brasil, né? Tomara que eu esteja errado, porque se todas essas coisas no qual eu sou fatalista no macro, elas melhorassem, ia ser bom para todo mundo, mas eu não vejo dessa forma, né? Agora no micro, né? Quando essa questão de Black Pill ser Black Pill, né? É você largar a mão da sociedade, né? Mas não desistir do seu micro. Agora, se você viu que na gringa ou que no Twitter tal cara, não, Black Pill desiste de tudo, até do micro, beleza, isso aí é a visão deles. Mas a Black Pill surge inicialmente como uma desistência da sociedade. Tinha até um meme zoando lá dos caras que quando eles entenderam que o Trump não ia resolver todos os problemas dos Estados Unidos, tal como o Bolsonaro não ia resolver aqui do Brasil, né? E, enfim, não tem solução mesmo. Grandes sociedades e grandes democracias, se lá nos Estados Unidos está ruim, imagina aqui, né? Então, assim, é desistir do macro. Mas eu já falei 1 milhão de vezes também aqui, mas óbvio que vai ter sempre cara que interpreta mal, cara mal intencionado e cara que faz associação maluca. Eu já falei quantas vezes vocês já não viram falar aqui, para focar no micro para focar no micro que no macro é rumo ao abismo. Esse é o fatalismo que eu prego. E essa questão da aparência, a questão da beleza masculina é uma nuance apenas de que alguns caras vão nascer com uma sorte absurda na loteria genética, e assim como outros vão nascer numa sorte absurda num berço de ouro, sendo super herdeiros aí, ou com habilidades sociais, com uma facilidade maior de desenvolver habilidades sociais do que outros, né? Agora, é muito ruim você ser criticado por algo que você não falou. Porque uma coisa é o cara pegar e fazer um textão, explicar o Trunks, eu não concordo com isso aqui, etc e tal. Uma vez eu já tive alguns inscritos aqui que fizeram críticas assim interessantíssimas. No final das contas, a gente acabou até mais concordando um com o outro que discordando. O Kodama falou que isso acontece no canal dele também. Que os caras que realmente acabam fazendo críticas construtivas, no final das contas, acaba conforme vai rolando a discussão ali, sem ad hominem, sem falácia do espantalho, você vai vendo que vocês acabam até concordando mais do que discordando. Isso já aconteceu comigo também, né? Então, por exemplo, eu já disse aqui para vocês, né, que na minha opinião, o Coruja também já disse isso aí, ele concordou com o que eu falei. É muito mais fácil meter o shape do que ficar rico no Brasil. E quando eu digo ficar rico, é ganhar 100 mil por mês pra cima, tá? Não é ganhar 10 mil por mês. Por mais que 10 mil por mês te coloca no 5% mais rico do Brasil, né, você não vai ser um cara rico de fato, né? Não tem como você falar que ganhar 2.500 dólares por mês, você vai ser alguém rico, né? Que você vai ter Lamborghini, lancha, viajar de primeira classe, porque não vai. É um dinheiro legal, é um dinheiro acima da média. Se for um dinheiro vindo de rentismo, melhor ainda, que daí você consegue viver de boa, não precisa mais trabalhar, né? Olha o dando uma de Paulo Guedes aqui agora, né? O cara que critica o rentismo, mas vive dele, né? Então acaba que, na verdade eu não critico não, tá? Aqueles que conseguirem viver do rentismo aí, não vou ser hipócrita não, ou façam, tá? Mas eu já, na minha opinião, é muito, por mais que você vai levar de 1 a 2 anos para construir um shape, dependendo do percentual de gordura que você tá, vai ser no mínimo 1 ano, e pode levar até 2 anos e meio, se o cara estiver muito gordão, demora muito para construir um shape. Ainda acho que é algo muito mais atingível do que ficar achando que você vai ser um próximo Thiago Fint da vida aí, né? Eu já disse a minha opinião aqui pra vocês podem discordar, prestar argumentos, beleza, né? Na minha opinião, esses caras que ficam com internet, eles têm habilidades únicas, né? Se tentar copiar o que esses milionários de marketing digital, de copywriter, enfim, esses caras aí que tem essa habilidade muito grande de fazer dinheiro com a internet, na minha opinião, a mesma coisa é tentar copiar o Messi jogar bola, tá? Eu não acredito na meritocracia nesse ponto, eu acredito na meritocracia em algumas áreas da vida, em algumas quando você tem um mínimo de condição ali, né? Acho que a responsabilidade individual não pode ser menosprezada, mas assim, via de regra, o que predomina, o que eu vejo é muito
mais caos, sorte, aleatoriedade, determinismo biológico. Não quer dizer que você não possa melhorar, que não vai ter nada de mérito ou algo do tipo, né? Você não precisa ser um ou outro. Você pode ser mais um do que outro. Eu sou mais caos, mais aleatoriedade do que replicar algum conhecimento, que achar que tudo pode ser ensinado, tudo pode ser copiado e tudo é meritocracia, né? Eu não descarto isso aí, mas eu vejo o determinismo biológico, o caos, a aleatoriedade se sobrepondo a isso. Pode ser que um dia eu mude de ideia, eu estou aberto aí a argumentos, a comentários, etc, mas que sejam que vão em linha com aquilo que eu estou falando de fato, e não com falas do espantalho, com exemplos extremos e com maluquices, tá? Então acho que, ó, todo mundo deu pra entender agora o que eu quis dizer quando eu falei de beleza masculina, tá? Não tá garantido pra evitar falsa acusação, com revés na justiça, com amor eterno, com não ser traído, tem nada a ver com isso. Vai ser uma arma que você vai ter a mais aí no seu repertório aí dessa vida aí de solteiro, que eu sei que assim como eu, muitos ainda têm e vão continuar tendo, de viver de relações casuais ou até mesmo monogamias temporárias. Isso vai te ajudar, vai desburocratizar mais, ou talvez a ficar com mulheres ali que vão acabar se atraindo ali pelo corpo que você construiu, pela aparência que você tem ou algo do tipo, ao invés de você ter que ser um cara rico ou algo do tipo. Que sim, elas são visuais sim, mas isso não garante que elas vão ser leais a você ou algo do tipo, até porque já falamos aqui novamente, né? Eu sabia que esse vídeo ia ficar longo, nós vamos passar 40 minutos já, mas esse era o objetivo. Hoje quem fala aí que eu sou enrolão, que eu sou prolixo, pra mim é um elogio, porque quanto mais enrolado esse vídeo ficar aqui, mais é sinal que a chance daqueles lá que fazem interpretações ruins de fato vão entender, né? Já falei aqui pra vocês. Falei que essa questão aí das mulheres, essa questão da dissimulação, desse amor delas aí ser bem condicionado, temporário e pela condição do homem no momento, né? Não, ou seja, não é um amor incondicional, até mesmo amor de mãe para filho. Se vocês colocarem no Google, no YouTube aí, algumas tags do tipo, eu não gosto de ser mãe, eu odeio ser mãe, etc, aí vocês vão encontrar coisas aí que isso sim vai ser um soco no estômago de muitos aí, né? Então acaba que a questão do determinismo biológico que a maioria das mulheres aí, como o Coruja já pontuou e eu trouxe algumas vezes aqui também, né? Nós viemos de descendentes aí de esposas e viúvas de guerra, então elas sempre se acostumaram a rapidamente aprender a dissimular, fingir que gostam do próximo namorado, do próximo marido, porque quando as tribos nômades guerreavam durante centenas de milhares de anos aí antes das civilizações serem mais organizadas, elas acabavam aí tendo que jurar lealdade a novos maridos, a novos homens aí das tribos. Então, assim, essa questão da dissimulação tá muito do DNA delas. A Esther Vilar aponta muito bem esse comportamento aí e não tem muito o que fazer. Isso sim é ser um fatalista nesse sentido, né? Não quer dizer que todas as mulheres vão usar disso aí para ferrar com a tua vida, né? Mas quer dizer que você talvez não vá ser amado do jeito que você sonha por nenhuma mulher ao longo da vida. Isso aí não tem o que fazer. Isso aí são palavras do TFM, o maior produtor de história, de conteúdo da nossa história, né? Então, assim, aqui da comunidade. Então, que o vídeo dele, inclusive, um dos mais famosos, você nunca será amado. De fato, as mulheres não têm a capacidade de amar os homens do jeito que elas querem, mas não quer dizer que tem cara que pega isso aí pra falar que daí que o Trunks falou que se você ficar bonitão você vai ser amado. Não. Então, assim, acho que é a 8ª vez que estou falando nesse vídeo. Não, você não vai ser amado. Você só vai ter menos burocracia para ficar com algumas mulheres porque o seu corpo vai chamar atenção, ou o teu rosto, ou a tua altura, alguma coisa ali da sua aparência vai acabar chamando atenção e você vai ter ali uma relação casual rápida com menos burocracia. É para isso que serve a teoria da aparência aí nessa questão do mercado de relacionamentos, tá? Então, assim, é óbvio que os superchats para aqueles caras lá que fazem topo do 1% da 0,5%, 1% genético, esses caras aí, no começo eles são mais bajulados e tudo mais, as mulheres acabam exibindo eles como troféus, mas a hora que a mulher perde a graça, elas sempre perdem a graça no sujeito, aí, meu amigo, é um abraço pro gaiteiro, né? Aí esses caras vão sofrer exatamente o que os nórmicos, os incels, incel não, porque incel não vai ter envolvimento com namoradinha, mas o que os feios que tem namorada ou algo do tipo aí, vão acabar passando com mulher, que é ser rejeitado e vão ser trocados pelo próximo. Então, acho que ficou muito claro aí, então, o que eu quis dizer sobre a questão da aparência, beleza? Um forte abraço a todos.